Faz 12 anos que eu comecei a fazer marcenaria nas minhas horas de folga como uma atividade ocupacional. E eu evoluí e aprendi muita coisa nesses 12 anos. Mas durante essa trajetória, sempre tem aqueles momentos de dar um estalo, de dar um clique, uma virada de chave, que a partir do momento que você entende uma coisa, a sua evolução ela dá um salto maior do que normalmente acontece com situações corriqueiras do aprendizado. E são essas situações que deram esses saltos de evolução, de aprendizado para mim, que eu quero compartilhar com você hoje. Eu separei 18 dicas, conselhos, sugestões, sei lá, chame como quiser, das coisas que fizeram bastante diferença na minha jornada na marcenaria. E eu vou compartilhar tudo isso com você a partir de agora. Para organizar melhor o conteúdo do vídeo, eu separei essas 18 dicas em 3 tópicos diferentes. O primeiro deles relacionado a finanças e ferramentas. Então são 6 dicas sobre esse assunto a partir de agora. A primeira questão aqui é que quando você decide começar na marcenaria, você não pode entrar na atividade com o foco em economizar dinheiro. Não é porque você vai fazer os seus móveis que você vai economizar dinheiro, muito pelo contrário. Na verdade, se você olhar para um projeto específico, por exemplo, vou fazer um armário de cozinha. Então, se você olha só para o armário de cozinha, você economizou dinheiro. Ao invés de comprar na loja, você fez ele e ele saiu, ele custou menos em dinheiro para você. Mas se você olhar a atividade da marcenaria como um todo, ele não saiu mais barato. Porque tem ferramentas, insumos, matéria-prima, o seu tempo, treinamento, o curso que você fez, tudo isso está envolvido e tudo isso custa dinheiro. Então, não começa na marcenaria pensando que você vai economizar dinheiro. Começa na marcenaria pensando que você vai fazer uma atividade que busca satisfação para a sua vida, que busca preencher alguma coisa que está faltando, aliviar o estresse do trabalho, de alguma outra situação do dia a dia, enfim, faz marcenaria buscando satisfação por estar fazendo aquilo. Se você ficar buscando economia de dinheiro, você vai se frustrar porque não existe economia num hobby. O hobby é um consumo de dinheiro que traz satisfação. A partir do momento que você tem consciência disso, a marcenaria começa a fluir de uma forma muito mais leve para você. Segunda dica, para você entrar na marcenaria, fazer marcenaria como um hobby, você precisa ter educação e organização financeira. Se você é o tipo de pessoa que só vive para pagar boleto, que vende o almoço para comprar janta, você vai se frustrar se você tentar começar uma atividade como a marcenaria, porque exige investimento mínimo e constante para você conseguir fazer os seus projetos dentro da marcenaria. Então, primeiro você organiza a sua vida financeiramente, dedica uma parte do seu orçamento mensalmente que você vai botar numa caixinha que você vai separar na sua conta lá para você usar com ferramenta, com insumos, matéria-prima, com algum curso, mas separa um pouquinho do seu orçamento mensal para você investir nisso. Se você não tiver essa disponibilidade, primeiro o seu hobby precisa ser organização e educação financeira. Então estuda isso primeiro, aprende isso primeiro, organiza a sua vida e quando você tiver condições de reservar uma parte do seu orçamento mensal para investir na marcenaria, daí você começa. Então isso é uma coisa básica e essencial que se você não tiver, você vai se frustrar tentando entrar em outro hobby como a marcenaria, por exemplo. Uma vez que você se organizou financeiramente, faz uma lista realista de projetos que você quer fazer para sua casa ou de alguma forma geral. E junto com esses projetos, anota do ladinho de cada um deles as ferramentas que você precisa para executar esses projetos. Daí você vai traçar um paralelo dos projetos com as ferramentas, você vai ver quais são as ferramentas mais úteis para mais projetos e você consegue ter uma noção daquilo que você deve começar a comprar para executar os seus primeiros projetos. E a lista realista de projetos é muito importante porque você não pode sonhar com alguma coisa topo de linha de mercado, eu quero fazer esse projeto aqui de uma mesa com resina epóxi, prancha tirada de árvore, não sei o que. Cara, não é o projeto para você começar. Pensa de forma realista nos seus primeiros projetos. Anota as ferramentas que você precisa e daí você vê qual a ferramenta que vai ser mais útil para você começar, a segunda ferramenta, a terceira ferramenta e você vai começando a comprar as coisas de acordo com a sua necessidade. Quarta dica, aprenda a diferenciar as ferramentas que você quer ter das ferramentas que você precisa ter. Eu tenho as duas listas. Eu tenho a lista das ferramentas que eu quero e a lista das ferramentas que eu preciso. Aquelas que eu preciso para fazer os meus projetos realistas de marcenaria e aquelas que eu quero ter porque simplesmente eu quero ter. Não é errado você querer ter uma ferramenta que você vai usar 1, 2 vezes por ano. Não tem problema nenhum com isso. Se isso traz satisfação para você, beleza, vai em frente.
Compra a ferramenta que você quer, mas compra ela quando você já tiver o que você precisa. Aquilo que você quer é o supérfluo, é o pós-básico. Começa com o que você precisa e depois que você está estabilizado, que você tem o básico das ferramentas, que você já está fazendo seus projetinhos, daí você começa a pensar em comprar a ferramenta que você quer, que você vai usar de vez em quando, mas que você quer ter na sua oficina. Quinta dica desse tópico, considere sempre o ecossistema completo em torno de uma ferramenta. Por que eu digo isso? Muitas vezes você compra a ferramenta mais barata achando que você está economizando, mas o custo para você manter aquela ferramenta funcionando acaba se tornando inviável ou muito mais caro a médio e longo prazo. Então cuidado com a pegadinha da ferramenta barata. Tem ferramenta barata que vale a pena e tem ferramenta barata que não vale a pena por conta do custo envolvido com ela. Então, por exemplo, não basta você comprar uma tupia, você precisa de fresas. Não basta você ter uma plana, você vai precisar de facas para repor essa plana depois. Não basta você ter a parafusadeira, precisa ter bits, precisa ter broca, serra-copo, enfim, acessórios que você vai ter que usar para usar aquela ferramenta. Que você vai ter que ter para usar aquela ferramenta, desculpa. Então, às vezes, a ferramenta que custou barato tem um custo de manutenção muito caro. Isso aconteceu comigo quando eu comprei o meu primeiro desengroço, que foi o desengroço da Wonder, que não tem facas reafiáveis. Então, ele me serviu, mas o custo para manter a ferramenta no médio e no longo prazo começou a ficar acima do que eu queria disponibilizar para aquela ferramenta. Então, para comprar um jogo de faca novo, era quase R$300. Hoje eu tenho desengroço que é com faca reafiável, eu tiro a faca, levo para afiar num profissional, volta como nova e eu gasto R$40. Então, essa diferença de todo o conjunto de acessórios e de consumíveis envolvidos com a ferramenta, você tem que botar na balança antes de bater o martelo para decidir a sua compra. Última dica desse tópico relacionado a ferramentas é que você precisa compreender que toda ferramenta tem algum tipo de limitação. Não é porque você comprou uma lixadeira barata que ela é limitada. A lixadeira cara também tem alguma limitação. Toda ferramenta tem, isso é inerente às ferramentas. Não importa se você comprou uma serra de bancada da Stanley ou uma esquadrejadeira de R$30 mil. Algum tipo de limitação essas ferramentas vão ter. O que você precisa ter consciência é entender a limitação da máquina para usar ela dentro dos limites dela. Não sobrecarregar a máquina fazendo aquilo, a atividade que ela não foi projetada para isso. Então, você pode cortar uma prancha de IP numa serra da Stanley, uma prancha de 8 centímetros? Pode. Se você cortar 1,5 cm, 2 por passada, vai funcionar. Agora, se você tentar cortar os 8 por vez, é lógico que não vai funcionar. Então, entender a limitação permite que você execute mais tarefas e aumente a durabilidade da sua ferramenta. Mas tenha essa consciência, toda ferramenta tem algum tipo de limitação. Agora a gente vai entrar no segundo tópico do nosso vídeo, que é relacionado a cursos, treinamentos e vídeos, conteúdo que você assiste na internet de uma forma geral. E eu vou apresentar agora 6 dicas que para mim fizeram bastante diferença. Eu vou ressaltar esse para mim porque assim, tudo o que eu estou comentando nesse vídeo é baseado na minha experiência. Você precisa testar as coisas que eu falo aqui para ver se faz sentido para você ou não. Mas a primeira coisa que eu sugiro que você faça é parar de consumir vídeo curto. Eu fiz isso e a minha evolução a partir desse momento foi muito mais satisfatória e muito mais aproveitável, digamos assim. Eu percebi que depois de assistir esses vídeos curtos de Instagram, de TikTok ou de YouTube, os shorts, por exemplo, depois de alguns minutos eu não me lembrava nada do que eu tinha aprendido no vídeo. Aquela dica fantástica de adaptação de ferramenta, de gabarito, de técnica de encaixe, quando eu chegava na oficina eu não sabia fazer porcaria nenhuma do que eu tinha assistido. Ou seja, eu tinha perdido 20, 30 minutos do meu tempo fazendo isso aqui no celular e eu não tinha evoluído em absolutamente nada. Então eu risquei isso da minha vida. Hoje, ao invés de assistir 20 vídeos curtos, eu prefiro assistir um vídeo de 20 minutos, de meia hora, que realmente foi feito pensando em ensinar alguma coisa. Tá? O vídeo curto ele foi desenvolvido pela rede social com o objetivo de entreter, de distrair o cérebro das pessoas, para fazer a pessoa perder a noção do tempo e ficar mais tempo lá rolando feed de rede social. O entretenimento e o conhecimento ocupam lacunas diferentes dentro do nosso cérebro. São assimilados, são consumidos de forma diferente. Então, o conteúdo que foi feito para divertir ou para distrair as pessoas nunca vai ser um bom conteúdo para ensinar alguma coisa para você. Faz o teste, depois você me conta se faz sentido ou não. Mas para mim fez todo sentido e a minha evolução na marcenaria começou a ser muito melhor assistindo vídeos longos e didáticos
do que shorts, reels e vídeos de 1 minuto. Segunda dica relacionada a treinamentos de uma forma geral é que você precisa aprender a aprender. Parece besteira quando você ouve a primeira vez, mas cada pessoa aprende de uma forma diferente. Eu, por exemplo, consigo aprender, memorizar muito mais coisas quando eu escrevo. Então, quando eu quero aprender alguma coisa, principalmente coisa nova, eu pego o vídeo para assistir, ou no celular, ou no computador, e um papel e uma caneta do lado para eu escrever. E para mim não é escrever no computador ou no celular, é escrever no papel com caneta. Se eu não faço isso, a quantidade de informação que eu consigo assimilar é muito reduzida. Então eu aprendo escrevendo. Você precisa descobrir como você aprende. É assistindo vídeo? É escrevendo? É lendo? Como que você aprende? Se você aprende lendo, bota a legenda no vídeo. Se você aprende escrevendo, escreva. Se você aprende assistindo mais de uma vez, assista mais de uma vez, mas descubra a maneira mais eficiente de você assimilar o conhecimento que chega até você. E isso vai fazer você ter um salto evolutivo muito grande na hora de absorver o conteúdo disponível na internet. A próxima dica relacionada a cursos é que você precisa entender que um curso, um vídeo, um treinamento que você faz, ele te dá conhecimento. Quando você executa na prática alguma coisa, você ganha sabedoria. Não sabe a diferença entre os dois? Deixa eu te dar um exemplo que você vai conseguir entender com certeza. Conhecimento é, por exemplo, você saber que o tomate é uma fruta e não um legume. Sabedoria é você saber que você não coloca tomate numa salada de fruta. O conhecimento é pura teoria, é informação. Mas se você não sabe como usar a informação, não adianta nada você ter ela. E você só vai aprender como usar a informação quando você praticar, quando você errar. Tá? Então, aprende que o curso te dá o conhecimento, a teoria, mas sem a prática você não vai fazer absolutamente nada, porque você não vai adquirir a sabedoria necessária para fazer marcenaria. A próxima coisa bem importante sobre cursos e treinamentos que você precisa ter consciência é que profissão nenhuma no mundo você aprende em 4 meses, em 6 meses. Na marcenaria não é diferente. Tá? Não é porque você está estudando marcenaria no YouTube há 1 ano que você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Tá? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender uma coisa nova e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar alguma coisa para outra pessoa. Você não vai aprender marcenaria em 6 meses. Talvez nem em 1 ano, talvez nem em 2, talvez você leve uma vida inteira para aprender marcenaria. Eu faço marcenaria há 12 anos e eu não encho a boca para falar que eu sou marceneiro e sei tudo. Não, eu estou longe disso. Então ter a noção que você precisa o tempo todo estar aprendendo é muito importante. A quantidade de conhecimento que você retém como novo, como importante com o passar do tempo, ela vai reduzindo. Então no começo é normal que um vídeo só tenha novidades para você. Conforme você vai evoluindo, o normal é que em um vídeo você consiga tirar 1, 2 dicas de úteis do contexto todo. Tá? O processo começa a ficar repetitivo, em sua maioria, mas sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Então, se você tiver essa consciência que você precisa estar o tempo todo prestando atenção nos detalhes para aprender algo novo, você vai conseguir sempre continuar evoluindo. Outra coisa muito importante é que se você aprender a pesquisar os termos corretos da marcenaria em inglês, você vai conseguir encontrar muito mais resultados que tenham uma densidade de informação maior. Não estou dizendo que o conteúdo que temos aqui no Brasil é ruim, não é isso. O conteúdo que nós temos de marcenaria aqui no Brasil, ele é bom e ele é bom até um certo ponto. Chega um determinado momento em que para de ter tanta novidade e você quer continuar evoluindo. Nesse ponto é interessante você começar a pesquisar em inglês, porque a marcenaria fora do Brasil, ela está muitos anos à frente da nossa aqui. Então você consegue encontrar muito mais exemplos, muito mais opções e muito mais possibilidades quando você aprende a pesquisar em inglês. E a última dica relacionada a esse tema é: não fica procurando curso para tudo. Tá? Você precisa aprender a caminhar com as próprias pernas e não ser um papagaio de pirata que só fica repetindo o que os outros já fizeram. Aprende a ter o mínimo de criatividade, a planejar, a projetar, a fazer alguma coisa por conta própria. Por que eu digo isso? Tem muita gente que quer fazer uma mesa de centro, daí vai lá, curso de como fazer mesa de centro. Agora eu quero fazer uma mesa de jantar, curso de como fazer mesa de jantar.
Caramba, você já aprendeu a fazer a mesa, custa você replicar ela em uma proporção maior, por exemplo? Ou ao contrário? Se você já tem noções básicas, começa a criar as coisas e não fica procurando curso e vídeo para tudo. Começa a aprender dentro dos vídeos e dentro dos cursos os pequenos detalhes, as formas como as coisas vão sendo feitas para você conseguir usar essa mesma forma de fazer as coisas em outros projetos e não ter que depender de vídeos para todo projeto que você for fazer. E agora a gente chegou no último tópico do nosso vídeo, que são 6 dicas relacionadas a noções básicas de oficina e de marcenaria de uma forma geral. As 6 coisas que fizeram bastante diferença quando eu passei a observar. E a primeira delas é, quando você vê um procedimento sendo executado, um encaixe, um corte de madeira, uma forma de montar alguma coisa, você precisa não focar na ferramenta que está sendo usada para aquilo. Sempre vai existir mais de uma forma de você chegar no mesmo resultado. Então, quando você ver alguma coisa em um vídeo, em um curso, em um treinamento, tenta focar no processo que está sendo feito, ou seja, como aquilo está sendo feito e não com qual ferramenta, e principalmente tenta observar o objetivo a ser alcançado, o resultado final desejado. Quando você para de focar a sua atenção na ferramenta que está sendo usada para observar o resultado que você precisa atingir, você descobre que, magicamente, existe mais de um caminho de você fazer a mesma coisa. Às vezes não é tão simples, tão rápido, o acabamento não fica tão bom, tanto faz, mas existe mais de uma forma de você chegar no mesmo resultado. Então, se quando você assiste o conteúdo, você foca em aprender o objetivo a ser alcançado, você consegue fazer aquilo mesmo não tendo a mesma ferramenta que você está vendo no vídeo. Dica número 2, não tente ser perfeito. Se você fica tentando fazer as coisas perfeitas, ou você nunca faz nada, ou você está sempre frustrado, porque a perfeição não existe. Tá? Então pensa assim, ó, feito é melhor do que perfeito. Faz o melhor que você puder com os recursos que você tem disponível. Isso é o perfeito daquele momento. Fazer o seu melhor com o que você tem na mão. Isso vai ser o perfeito naquela hora. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, o perfeito não vai ser aquilo porque você já evoluiu, você já tem mais conhecimento, você já tem mais recursos. Então o perfeito daqui um ano vai ser melhor do que o perfeito de hoje. Mas faz. Não fica focando em perfeição, fica focando em executar as coisas da melhor forma, com o que você tem disponível naquele momento. Terceira dica, não seja medroso e nem preguiçoso. Por que eu digo isso? Se você tem medo de testar uma coisa nova, diferente, ou se você tem preguiça de botar em prática alguma coisa que você viu, você só está se prejudicando. Se você fizer uma coisa e der errado, você aprendeu uma forma de não fazer aquilo. Então, da próxima vez, a sua chance de acertar é maior. Não tenha preguiça, não tenha medo. Você só vai adquirir a sabedoria necessária para a marcenaria quando você colocar em prática as coisas que, em teoria, chegam para você, através dos vídeos, artigos, livros que você lê, tanto faz. Mas não tenha medo e nem preguiça de testar e de praticar as coisas. E agora as 3 últimas dicas são noções que você precisa ter quando você consome conteúdo e quando você executa projetos. E a primeira noção que você precisa ter é a noção de tempo. Tarefas demandam tempo para serem concluídas. Então não é porque você viu, por exemplo, o cara fazendo uma mesa no vídeo e ele lixou por 1 minuto, que em 1 minuto você vai terminar o lixamento de uma mesa quando você fizer. Provavelmente você vai levar 4, 5 horas lixando uma mesa. Então você precisa ter a noção e você precisa treinar o seu cérebro a entender que o vídeo ele te dá um norte a ser seguido, um cronograma dos passos que você deve seguir. Mas a noção de tempo você precisa enfiar dentro da sua cabeça a muito custo, isso é difícil, mas você precisa enfiar a noção de tempo na sua cabeça. Treinar o seu cérebro para entender que aquela tarefa de 30 segundos no vídeo provavelmente demorou 30 minutos para ser feita na vida real. Então desenvolve essa noção do tempo que as coisas levam para acontecer. Próxima dica é relacionada a acabamento. O tempo para você fazer o acabamento, lixamento, pintura, finalização do seu projeto, normalmente é tão grande quanto a montagem dele até aquele ponto. Tá? Então o acabamento leva muito tempo para ser feito. Você precisa lixar, você precisa aplicar verniz ou tinta ou seladora, esperar secar, lixar de novo, aplicar segunda demão, lixar de novo, esperar secar, sabe? É muita tarefa para ser feita. O acabamento demanda tempo. Se você tentar fazer o acabamento rápido, o resultado final não fica bom. E essa é a última dica do vídeo de hoje.
o tempo gasto no acabamento, ele está diretamente ligado à qualidade final da sua peça, do seu projeto. Então, se você caprichar nos encaixes da madeira, na execução, na escolha da matéria-prima, no projeto como um todo, mas quando chega na hora do acabamento você faz tudo de qualquer jeito, você botou todo o seu trabalho fora. Você simplesmente desperdiçou toda a qualidade que você escolheu até aquele ponto para estragar tudo na hora do acabamento. Então, o tempo gasto no acabamento é diretamente ligado à qualidade final do seu produto. Lixa bem, lixa um pouco mais do que você achou que precisava. Se você cansou, deixa para outro dia, lixa mais uma vez com um grão mais fino. Aplica uma terceira, uma quarta demão de finalização, mas capricha no acabamento que a qualidade final do seu trabalho vai ficar mais próxima do perfeito que você tenta buscar sempre. Bom, para quem contou, se foram as 18 dicas, passei por todos os itens que eu tinha anotado aqui na minha listinha e eu espero que de alguma forma o que eu compartilhei aqui te ajude na sua jornada dentro da marcenaria. Para você que ficou até o final do vídeo, eu tenho uma dica extra aqui, que eu repito como um mantra todos os dias quando eu acordo. Na marcenaria, na verdade eu tenho isso para a vida, mas na marcenaria, tudo é baseado em beleza e paciência. Se deu certo, beleza. Se não, paciência. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.